Você venceu a morte, Dona Beatriz, mas agora precisa descansar se quiser continuar viva. Essas foram as palavras do Dr. Henrique na minha última consulta, depois de meses lutando contra um câncer de mama que quase me levou embora. Palavras que mudaram completamente minha perspectiva sobre o que realmente importa na vida. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Beatriz, tenho 62 anos, e em março de 2024 recebi o diagnóstico que ninguém quer ouvir. Câncer de mama em estágio avançado. O mundo desabou naquele momento. Eu, que sempre fui uma mulher forte e independente, que criei minha filha Camila praticamente sozinha depois que meu marido faleceu há 15 anos, de repente me vi frágil e vulnerável diante de uma doença que não escolhe suas vítimas. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Quimioterapia agressiva, radioterapia, cirurgia para a remoção do tumor. Cada sessão era uma batalha. Cada dia era uma vitória pequena, mas significativa. Perdi meu cabelo, perdi peso, perdi a força que sempre me definiu. Mas não perdi a vontade de viver. Camila esteve ao meu lado durante todo o tratamento, pelo menos no começo. Ela me levava às consultas, segurava minha mão durante as sessões de quimioterapia, preparava sopas leves quando eu não conseguia comer nada sólido. Seu marido Tiago aparecia de vez em quando, sempre educado, mas distante, como se minha doença fosse algo contagioso que ele preferia evitar. No hospital, durante as longas horas de tratamento, fiz amizade com outras mulheres que também lutavam contra o câncer. Dona Luciana, uma senhora de 70 anos que enfrentava a doença pela segunda vez. Júlia, uma jovem de apenas 28 anos com 2 filhos pequenos. Todas nós compartilhávamos a mesma esperança: vencer essa batalha e poder voltar para nossas vidas normais. Beatriz, você tem uma força impressionante, dizia Dona Luciana durante as sessões. Muitas desistem no meio do caminho, mas você continua firme. Eu não me sentia forte. Na verdade, havia noites em que chorava sozinha no quarto do hospital, pensando se valeria a pena continuar lutando. A dor era constante. Os efeitos colaterais eram brutais, e às vezes eu me perguntava se não seria mais fácil simplesmente desistir. Mas então eu pensava na minha filha, nos meus futuros netos que ainda não tinha conhecido, nas manhãs de sol que eu ainda queria ver, e encontrava forças para continuar mais um dia. Em setembro de 2024, finalmente recebi a notícia que havia esperado por 6 longos meses. O tratamento havia sido bem-sucedido. O tumor havia sido completamente removido. E os exames mostravam que eu estava livre do câncer. Dr. Henrique sorriu ao me dar a notícia, mas logo ficou sério novamente. Beatriz, você venceu a batalha mais difícil, mas agora vem uma parte igualmente importante: a recuperação. Seu corpo passou por um trauma imenso. Você precisa de descanso absoluto, longe de estresse, longe de preocupações. Recomendo pelo menos 3 meses de repouso total em um ambiente tranquilo. Saí do consultório com a receita médica na mão e uma decisão clara na cabeça. Eu tinha exatamente o lugar perfeito para me recuperar. Minha casa de praia em Guarujá. Era uma propriedade que eu havia comprado há 10 anos com as economias de uma vida inteira de trabalho como professora. Um refúgio pequeno, mas aconchegante, com vista para o mar, onde eu costumava passar os verões antes da doença. Naquela mesma tarde, liguei para o hospital para agradecer toda a equipe que cuidou de mim. Dona Luciana e Júlia também haviam vencido suas batalhas, e nos despedimos com abraços emocionados e promessas de manter contato. Decidi não avisar Camila sobre minha ida para a praia. Nas últimas semanas, ela havia ficado distante, sempre ocupada demais para visitar, sempre com desculpas sobre trabalho e compromissos com a família do marido. Eu entendia. Ela tinha sua própria vida, e eu não queria ser um fardo. Além disso, o Dr. Henrique havia sido claro. Eu precisava de tranquilidade absoluta, e sabia que se avisasse minha filha, ela ficaria me ligando constantemente, preocupada, perguntando se eu estava bem. Na manhã seguinte, arrumei uma mala simples com roupas leves, meus medicamentos, alguns livros que queria ler e os documentos importantes que sempre carregava comigo.
Olhei ao redor do meu apartamento na cidade, o lugar onde vivi tantos anos, onde criei minha filha, onde construí minha vida, e senti que precisava de uma mudança, mesmo que temporária. Peguei um táxi até a rodoviária e comprei uma passagem para Guarujá. Durante a viagem de quase 2 horas, olhei pela janela observando a paisagem mudar da selva de concreto da cidade para o verde da serra e, finalmente, para o azul do litoral. Cada quilômetro que me afastava da cidade era como se um peso fosse saindo dos meus ombros. Pensei no futuro pela primeira vez em meses, sem sentir medo. Eu havia sobrevivido ao câncer. Agora era hora de realmente viver. O ônibus me deixou no ponto final de Guarujá por volta das 3 da tarde. O sol estava forte, típico de outubro, e o cheiro do mar invadiu meus pulmões, trazendo uma sensação de paz que eu não sentia há meses. Peguei um táxi até minha rua, ansiosa para finalmente chegar no meu refúgio. Durante o trajeto, olhei pela janela observando as casas de praia, os coqueiros balançando com a brisa, as pessoas caminhando tranquilamente pela calçada. Era exatamente disso que eu precisava. Tranquilidade, simplicidade, a chance de me reconectar comigo mesma depois de tanto tempo lutando pela sobrevivência. Quando o táxi virou na minha rua, meu coração deu um pulo de alegria, antecipando o momento de entrar na minha casinha de praia. Mas quando nos aproximamos do número 247, algo estranho chamou minha atenção. Havia 2 carros estacionados na garagem, um SUV preto reluzente e um sedã prata. Carros que eu definitivamente não reconhecia. "É aqui, senhora?" perguntou o motorista, diminuindo a velocidade. "Sim, é aqui mesmo", respondi, franzindo a testa. Talvez fossem vizinhos que haviam estacionado ali por engano. Acontecia às vezes. Paguei a corrida, peguei minha mala e caminhei até o portão. Foi então que notei mais detalhes estranhos. As janelas estavam todas abertas. Havia toalhas penduradas no varal do quintal, e eu podia ouvir vozes e risadas vindas de dentro da casa. Música tocava em algum lugar lá dentro, aquele tipo de música sertaneja que nunca foi do meu gosto. Meu coração começou a bater mais rápido. Algo estava definitivamente errado. Com a mão tremendo levemente, tirei a chave da bolsa e abri o portão. Ele rangeu como sempre fazia. Um som familiar que normalmente me trazia conforto, mas que naquele momento soava como um alarme. Caminhei pelo jardim que eu mesma havia plantado. As suculentas, as flores do campo, o pequeno limoeiro no canto, e subi os 3 degraus da varanda. A porta da frente estava entreaberta. Através da cortina de renda, eu podia ver movimento dentro da casa. Pessoas andando de um lado para o outro, completamente à vontade, como se aquele fosse o lar delas. Respirei fundo, girei a chave na fechadura e empurrei a porta. O que eu vi me deixou completamente paralisada por um momento que pareceu durar uma eternidade. Minha sala de estar, aquele espaço que eu havia decorado com tanto carinho ao longo dos anos, estava irreconhecível. O sofá que eu costumava sentar para ler estava ocupado por um casal de idosos que eu nunca tinha visto na vida. A televisão, minha televisão, estava ligada em volume alto. A mesa de centro estava coberta de copos, garrafas de cerveja e petiscos espalhados. Na cozinha, através da porta aberta, eu podia ver uma mulher de aproximadamente minha idade preparando algo no fogão. Meu fogão. Mas o que realmente me chocou foi ver minha filha Camila saindo do corredor que levava aos quartos, vestindo um roupão de banho, os cabelos molhados, completamente relaxada e em casa. "Camila", minha voz saiu mais fraca do que eu pretendia. Ela congelou no meio da sala. Seus olhos se arregalaram tanto que eu pensei que fossem sair das órbitas. A cor fugiu completamente do seu rosto. "Mãe?" Ela gaguejou, largando a toalha que segurava. Como... O casal no sofá se virou para me olhar. A mulher na cozinha apareceu na porta, segurando uma colher de pau. Todos me encaravam como se eu fosse um fantasma que havia acabado de se materializar. Foi nesse momento que ouvi passos pesados vindo do corredor. Tiago apareceu vestindo apenas uma bermuda e uma camiseta, ainda ajeitando os cabelos como quem acabou de acordar de uma soneca. Quando ele me viu parada na porta com minha mala, sua expressão mudou instantaneamente de sonolência para pura raiva. "O que essa inútil está fazendo aqui?" Ele explodiu,
sua voz ecoando pela casa inteira. Como você entrou nesta casa? Inútil. A palavra me atingiu como um tapa no rosto. Eu, que havia acabado de vencer um câncer, que lutei pela minha vida durante meses, que vim para minha própria propriedade buscar paz. Estava sendo chamada de inútil na minha própria casa. Tiago! Camila tentou intervir, mas ele a cortou com um gesto brusco da mão. Não, Camila. Já falamos sobre isso. Essa mulher não pode simplesmente aparecer aqui sem avisar e invadir nossa propriedade. Ele avançou em minha direção, o dedo indicador apontado agressivamente para mim. Você está invadindo uma propriedade privada. Vou chamar a polícia agora mesmo. Ele pegou o celular do bolso e começou a discar, suas mãos tremendo de raiva. O casal no sofá se levantou, claramente desconfortável com a situação. A mulher da cozinha se aproximou, colocando a mão no ombro de Tiago como se tentasse acalmá-lo. Filho, espera. Vamos conversar com calma. Ela começou. Não, mãe. Já chega. Essa mulher precisa aprender que não pode simplesmente aparecer e atrapalhar nossa vida. Tiago estava quase gritando agora, o rosto vermelho de fúria. Camila estava em pé no meio da sala, paralisada, olhando de mim para o marido como se não soubesse o que fazer. Eu ainda não havia dado um passo para dentro da casa. Ainda estava parada no limiar da porta, processando a cena absurda diante dos meus olhos. Minha filha, meu genro e aparentemente os pais dele, morando na minha casa de praia sem minha permissão, e agora me tratando como uma invasora. Algo dentro de mim, talvez a força que me fez sobreviver ao câncer, talvez a indignação de ser tão desrespeitada, me fez dar um passo firme para dentro da casa. Pode ligar para a polícia, eu disse, minha voz saindo surpreendentemente calma e firme. Na verdade, eu insisto. Tiago parou de discar e me olhou com uma mistura de confusão e raiva. O quê? Eu disse. Ligue para a polícia. Eu entrei completamente. Fechei a porta atrás de mim, caminhei até o sofá onde o casal de idosos ainda estava de pé e me sentei calmamente, cruzando as pernas. Mãe, o que você está fazendo? Camila sussurrou, sua voz cheia de pânico. Abri minha bolsa com calma deliberada e comecei a retirar alguns documentos que sempre carregava comigo. Tiago me observava com os olhos estreitados, o celular ainda na mão, claramente confuso com minha tranquilidade. Foi então que coloquei os papéis sobre a mesa de centro, bem em cima das garrafas de cerveja e dos petiscos. O rosto de Tiago começou a perder a cor, enquanto seus olhos percorriam o primeiro documento que ficou visível. Era a escritura da casa. Em meu nome, Beatriz Helena Santos, proprietária legal, registrada em cartório desde 2014. O silêncio que se instalou na sala naquele momento foi ensurdecedor. Tiago estava parado no meio da sala, o celular ainda na mão, os olhos fixos nos documentos espalhados sobre a mesa de centro. A cor havia fugido completamente do seu rosto, deixando-o pálido como um fantasma. Eu permaneci sentada, tranquila, observando cada reação com uma calma que nem eu mesma sabia de onde vinha. Talvez fossem os meses lutando contra o câncer que me ensinaram que existe coisa muito pior na vida do que confrontar mentirosos. Talvez fosse simplesmente a certeza absoluta de que eu estava do lado certo. Então, eu disse, quebrando o silêncio. Não vai mais ligar para a polícia? Tiago abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Suas mãos tremiam visivelmente. O celular quase escorregou dos seus dedos. E esses documentos... Ele gaguejou, tentando encontrar palavras que simplesmente não vinham. São autênticos, completei por ele, pegando a escritura e erguendo-a para que todos na sala pudessem ver claramente. Esta casa foi comprada por mim em 2014, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Guarujá, totalmente quitada. Escritura número 47.892, lavrada no dia 15 de março de 2014. Quer que eu continue lendo os detalhes? Camila deu um passo à frente, os olhos arregalados fixos no documento na minha mão. Mãe, eu não entendo. Tiago me disse que... O que exatamente seu marido lhe disse, filha? Perguntei, mantendo minha voz calma, mas firme. Ela olhou de mim para Tiago, a confusão evidente em seu rosto. Ele disse que esta casa era uma herança da família dele.
que um tio havia deixado para ele e que... Mentira! A palavra saiu da boca da mulher que estava na cozinha, aparentemente a mãe de Tiago. Ela avançou para a sala, as mãos na cintura, olhando para o filho com uma expressão de choque e decepção. Tiago, que história é essa? Você nos disse a mesma coisa, que a casa era a herança do seu tio Mário. O homem idoso que estava no sofá, presumivelmente o pai de Tiago, também se manifestou, a voz grave carregada de autoridade. Filho, o que está acontecendo aqui? Tiago abriu a boca para falar, mas nada saiu. Suas mãos tremiam ainda mais. O suor começava a reaparecer em sua testa apesar do ar-condicionado ligado. Eu me levantei lentamente do sofá, pegando mais papéis da minha bolsa. Tenho aqui também os comprovantes de pagamento do IPTU dos últimos 10 anos, todos em meu nome. As contas de luz e água quando a casa está ocupada, também em meu nome. E se vocês quiserem, posso mostrar os extratos bancários comprovando que fui eu quem comprou esta propriedade com minhas economias de 20 anos trabalhando como professora. Coloquei cada documento sobre a mesa, um por um, como cartas sendo distribuídas em um jogo onde eu já sabia que tinha a mão vencedora. Camila se aproximou da mesa, pegando os papéis com as mãos tremendo. Suas lágrimas começaram a cair, enquanto ela lia cada documento. A realidade cruel se revelando diante de seus olhos. Tiago, sua voz saiu como um sussurro quebrado. Você mentiu para mim. Você mentiu para todo mundo. Camila, eu posso explicar. Ele tentou se aproximar dela, mas ela recuou instintivamente. Explicar o quê? Ela gritou, sua voz subindo uma oitava. Que você me trouxe para morar na casa da minha própria mãe dizendo que era sua? Que você inventou uma história sobre uma herança que nunca existiu? Que você fez seus próprios pais acreditarem nessa mentira? A mãe de Tiago cobriu o rosto com as mãos, claramente horrorizada. O pai dele se levantou do sofá, o rosto vermelho de raiva contida. Quantos meses vocês estão morando aqui? Perguntei, já imaginando a resposta. Foi Camila quem respondeu, as lágrimas escorrendo livremente agora. 6 meses. Ele disse que seria um lugar perfeito para morarmos enquanto economizávamos para comprar nossa própria casa. Disse que era a herança dele e que ninguém estava usando. 6 meses. Repeti, deixando o peso daquela informação pairar no ar. 6 meses morando na minha propriedade sem minha permissão. 6 meses nos quais eu estava internada lutando contra um câncer. E vocês... Minha voz falhou por um momento. A emoção finalmente ameaçando quebrar minha calma. Você estava com câncer? A mãe de Tiago perguntou, sua voz cheia de horror. Beatriz, nós não sabíamos. Tiago nos disse que você estava viajando, que tinha ido para o exterior. Mais mentiras, o pai de Tiago murmurou, balançando a cabeça em descrença. Filho, como você pôde? Tiago finalmente encontrou sua voz, mas o que saiu foi pura defesa desesperada. Eu não sabia que a situação ficaria assim. A casa estava vazia, ninguém estava usando, e nós precisávamos de um lugar para morar. Então você achou que podia simplesmente invadir? Minha voz saiu mais dura agora. Achou que porque eu estava doente, porque estava vulnerável, você poderia tomar o que é meu? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até a música que tocava ao fundo havia parado. Todos na sala encaravam Tiago, esperando uma explicação que justificasse o injustificável. Camila deixou os documentos caírem de suas mãos, os papéis flutuando até o chão como folhas de outono. Ela olhou para o marido com uma expressão que misturava dor, traição e descrença absoluta. Como você conseguiu a chave? Ela perguntou, sua voz quase inaudível. Tiago não respondeu. Apenas desviou o olhar, confirmando com seu silêncio que havia algo ainda mais sombrio por trás de toda aquela situação. E foi nesse momento que eu entendi. Isso não era apenas sobre uma invasão de propriedade. Havia algo muito mais calculado, muito mais sinistro acontecendo ali. Sentei-me novamente no sofá, cruzei os braços e olhei diretamente para meu genro. Acho que você tem muito mais a explicar, Tiago. E sugiro que comece agora, antes que eu realmente ligue para a polícia. Tiago permaneceu em silêncio por longos segundos, o olhar fixo no chão, as mãos tremendo visivelmente. A tensão na sala era palpável,
todos esperando que ele finalmente admitisse a verdade sobre toda aquela situação absurda. Tiago, eu fiz uma pergunta, repeti, minha voz firme. Como você conseguiu a chave da minha casa? Ele engoliu seco, passando a mão pelo rosto num gesto de desespero. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Eu peguei a cópia quando visitei você no hospital. O ar pareceu ser sugado da sala. Camila deu um passo atrás, como se tivesse levado um soco. A mãe de Tiago soltou um gemido de horror, cobrindo a boca com as mãos. Você fez o quê? Camila sussurrou incrédula. Era março. Ele continuou, ainda sem coragem de erguer os olhos. Você tinha acabado de fazer a cirurgia. Estava sedada. E eu vi sua bolsa no criado mudo. Havia um molho de chaves lá. Eu sabia que uma delas era dessa casa, porque você havia me mostrado fotos uma vez. Então eu peguei e fui fazer uma cópia. Eu senti meu estômago revirar. Enquanto eu estava na minha hora mais vulnerável, lutando pela minha vida em uma cama de hospital, meu genro estava roubando minhas chaves para invadir minha propriedade. A frieza, o cálculo, a crueldade daquele ato me deixaram temporariamente sem palavras. Você roubou as chaves da sua sogra enquanto ela estava internada com câncer? O pai de Tiago explodiu, sua voz trovejando pela sala. Que tipo de homem faz isso? Pai, deixa eu explicar. Explicar o quê, Tiago? Marta, sua mãe, estava chorando agora, as lágrimas escorrendo livremente. Você nos disse que essa casa era a herança do seu tio Mário. Nos mostrou fotos, falou sobre como seu tio havia deixado a propriedade para você no testamento. Tio Mário nem sequer existiu. Existiu? Osvaldo, o pai, perguntou, sua voz carregada de decepção amarga. Tiago finalmente ergueu os olhos, e pela primeira vez vi algo que parecia remorso em seu rosto. Não existe nenhum tio Mário. Eu inventei. Camila se deixou cair no sofá ao meu lado, o rosto entre as mãos. Seus ombros tremiam de soluços contidos. Eu queria confortá-la, mas também precisava ouvir toda a verdade antes de tomar qualquer decisão sobre o que fazer a seguir. Por quê? Perguntei, mantendo minha voz controlada apesar da raiva que fervia dentro de mim. Por que fazer tudo isso? Tiago passou as mãos pelo cabelo num gesto de frustração. Porque estávamos sem dinheiro. O aluguel do apartamento estava atrasado, as dívidas estavam acumulando, e eu sabia que essa casa estava vazia. Quando você ficou doente, pensei que talvez você não... Ele não terminou a frase, mas não precisava. A implicação era cristalina. Ele achou que eu não sobreviveria ao câncer e decidiu tomar posse da propriedade enquanto ainda podia. Você achou que eu ia morrer, completei por ele, minha voz saindo gelada, e decidiu se aproveitar da situação. O silêncio que se seguiu foi a confissão mais honesta que ele havia dado até agora. Marta se aproximou de mim, as mãos unidas em súplica. Beatriz, eu juro por tudo que é sagrado que não sabíamos de nada disso. Tiago nos disse que era a herança dele, que tinha documentos, que estava tudo registrado. Mostramos fotos para nossos amigos, orgulhosos de que nosso filho tinha uma propriedade na praia. Nós jamais teríamos concordado em vir para cá se soubéssemos a verdade. Osvaldo acrescentou, a vergonha evidente em seu rosto. Somos pessoas honestas, Beatriz. Sempre fomos. Nosso filho, ele não foi criado assim. Olhei para o casal de idosos diante de mim. Pude ver que eles eram vítimas tanto quanto eu. Talvez não da mesma forma, mas vítimas das mentiras de Tiago da mesma maneira. Desde quando vocês estão aqui? Perguntei a Marta. 3 meses. Ela respondeu, enxugando as lágrimas. Tiago nos convidou para vir morar com eles porque meu marido tem problema no coração e o médico recomendou o ar da praia. Disseram que seria bom para a saúde dele, que a casa era grande o suficiente para todos. Osvaldo se sentou pesadamente na poltrona, como se suas pernas não pudessem mais suportá-lo. 3 meses morando em uma casa roubada. 3 meses sendo cúmplice sem saber. Meu Deus. Camila ergueu o rosto, os olhos vermelhos e inchados fixos no marido.
Você usou a doença da minha mãe, Tiago. Você se aproveitou do momento mais difícil da vida dela para roubar dela. E ainda teve a coragem de me trazer para cá, de trazer seus pais, de criar essa fantasia toda. Eu ia consertar tudo. Ele tentou se defender, a voz subindo em desespero. Quando vocês tivessem se acostumado com a casa, eu ia contar a verdade. Ia dizer que era da sua mãe. Ia o quê? Interrompi. Convencer todo mundo de que tudo bem ter invadido a propriedade alheia? Que o fim justifica os meios? Levantei-me do sofá e caminhei até a janela, olhando para o mar ao longe. Precisava de um momento para processar tudo aquilo. Não era apenas a invasão da propriedade. Era a traição completa da confiança. Era saber que enquanto eu lutava pela minha vida, alguém estava planejando como tirar vantagem da minha possível morte. 6 meses, murmurei, mais para mim mesma do que para os outros. 6 meses vocês viveram aqui, usaram minhas coisas, dormiram nas minhas camas, comeram na minha cozinha. E eu nem sabia. Virei-me de volta para encarar todos na sala. Camila ainda chorava no sofá. Marta e Osvaldo pareciam ter envelhecido 10 anos em questão de minutos. E Tiago finalmente parecia entender a gravidade do que havia feito. Vocês têm noção? Comecei, minha voz calma, mas carregada de uma firmeza inabalável. De que isso é crime? Invasão de propriedade, furto de chaves, falsidade ideológica. Posso processar todos vocês. Por favor. Marta se ajoelhou diante de mim, as mãos unidas em súplica. Nós não sabíamos. Nós vamos embora agora mesmo. Vamos pagar por todos os meses que ficamos aqui. Mas, por favor, acredite que não sabíamos. Olhei para aquela mãe desesperada, defendendo seu filho apesar de toda a decepção, e senti algo que não esperava sentir. Compaixão. Levante-se, Camila disse para Marta com uma voz que eu não reconheci. Dura, fria, completamente diferente da minha filha que eu conhecia. Por favor, levante-se. Você não precisa se ajoelhar. Vocês não fizeram nada de errado. Marta se levantou lentamente, ainda chorando, enquanto Osvaldo colocava o braço ao redor dos ombros da esposa em um gesto protetor. Camila se levantou do sofá e se posicionou na frente de Tiago, o rosto a centímetros do dele. Olha para mim, ela ordenou. Quando ele hesitou, ela repetiu mais alto. Eu disse, olha para mim, Tiago. Ele ergueu os olhos relutantemente, e o que vi ali foi puro medo. Não medo físico, mas medo de perder tudo. Sua esposa, sua família, sua vida como a conhecia. Quando exatamente você pegou essas chaves? Camila perguntou, cada palavra saindo devagar, deliberadamente. Eu já disse, foi em março. Dia exato, hora. Eu quero saber tudo. Tiago engoliu seco. Foi dia 12 de março, de manhã. Você tinha ido buscar café na lanchonete do hospital e eu fiquei sozinho com ela no quarto. Sua mãe estava dormindo por causa da anestesia da cirurgia. A bolsa estava ali, aberta, e eu apenas peguei. Camila fechou os olhos, como se a imagem daquela cena estivesse sendo reproduzida em sua mente. 12 de março. O dia da cirurgia da minha mãe. O dia em que removeram o tumor do peito dela. O dia em que ela quase morreu na mesa de operação porque teve complicações com a anestesia. Sua voz estava tremendo agora, não de medo, mas de raiva pura e controlada. Enquanto eu estava na lanchonete tentando comer alguma coisa porque não tinha comido nada há 2 dias de tanta preocupação, você estava roubando as chaves da minha mãe. Enquanto ela lutava pela vida, você já estava planejando como tirar vantagem da situação. Não foi assim, Tiago tentou protestar. Então como foi? Camila explodiu, sua voz ecoando pelas paredes. Explica para mim, Tiago. Explica como você pega as chaves de uma mulher doente, faz cópia escondido, inventa uma história elaborada sobre uma herança falsa, traz sua família inteira para morar em uma casa que não é sua, e ainda acha que tem alguma justificativa aceitável para tudo isso. Tiago abriu a boca, mas nenhum som saiu. Não havia justificativa. Não havia palavras que pudessem tornar aquilo menos horrível do que era. Você me fez cúmplice. Camila continuou, as lágrimas voltando a escorrer. Você me trouxe para viver nesta casa, me fez dormir nas camas da minha mãe.
usar as coisas dela, tudo enquanto eu achava que era propriedade sua. Me fez mentir para ela sem nem saber que estava mentindo. Ela se virou para mim, o rosto contorcido em angústia. Mãe, eu juro que não sabia. Todas as vezes que você me ligava perguntando sobre visitar a casa de praia, e eu dizia que não era um bom momento, que estávamos ocupados, eu achava que estava protegendo nosso espaço como casal. Eu não sabia que estava te impedindo de vir para sua própria casa. As memórias começaram a se encaixar. As ligações que eu fazia para Camila durante meu tratamento, sugerindo que poderíamos passar um fim de semana na praia quando eu me sentisse melhor. As desculpas dela, sempre tão convenientes. Agora não é uma boa hora, mãe. Estamos com muitos compromissos. Talvez mais para frente. Quantas vezes? Perguntei, minha voz saindo mais fraca do que eu pretendia. Quantas vezes eu sugeri vir para cá e você inventou desculpas? Camila cobriu o rosto com as mãos. Muitas, muitas vezes, mãe. Eu achava que estava sendo uma boa esposa, defendendo nosso espaço. Mas, na verdade, eu estava sendo manipulada por ele. Marta não conseguia mais segurar o choro. Ela se aproximou do filho, mas não para defendê-lo, para confrontá-lo ela mesma. Você nos usou, Tiago, ela disse, sua voz quebrada, mas firme. Usou sua esposa, usou seus pais, usou a doença da sua sogra. Que tipo de homem faz isso? Onde foi que eu e seu pai erramos na sua criação? Mãe, vocês não erraram em nada. Claramente erramos! Osvaldo interveio, sua voz trovejando novamente. Porque criamos um homem capaz de roubar de uma mulher com câncer, capaz de mentir para a própria esposa, para os próprios pais. Ele se aproximou do filho, e pela primeira vez vi lágrimas nos olhos daquele homem de aparência tão forte. Eu te ensinei a ser honesto, Tiago. Passei minha vida trabalhando honestamente, pagando minhas contas, respeitando as coisas dos outros. E você jogou tudo isso no lixo. Pai, eu posso consertar. Consertar como? Osvaldo gritou. Como você vai consertar ter roubado 6 meses de paz de uma mulher que quase morreu? Como vai consertar ter transformado sua esposa em cúmplice sem ela saber? Como vai consertar a vergonha que você trouxe para esta família? O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Tiago estava no centro da sala, cercado por todos aqueles que ele havia traído, sem nenhuma defesa que pudesse salvá-lo. Camila se afastou dele, caminhando até onde eu estava. Ela segurou minhas mãos, e através do toque pude sentir todo o seu remorso, toda a sua dor. Mãe, eu não sei nem como pedir perdão. Eu morei na sua casa, dormi no seu quarto, usei suas coisas, tudo enquanto você estava doente. E eu não fiz nada para te ajudar porque estava aqui, vivendo uma mentira. Apertei suas mãos. Parte de mim queria consolá-la, dizer que não era culpa dela. Mas outra parte, a parte que ainda processava toda aquela traição, não estava pronta para oferecer absolvição tão facilmente. 6 meses, Camila, eu disse suavemente. Durante os piores 6 meses da minha vida, você estava aqui. Eu sei, ela soluçou. E vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Precisei de um momento para processar tudo o que estava acontecendo. Olhei ao redor da sala, minha sala, e percebi que precisava entender a extensão completa do que Tiago havia feito. Roubar as chaves era uma coisa, mas algo me dizia que havia mais nessa história. Onde estão suas coisas? Perguntei a Tiago. Seus documentos? Seus papéis? Ele me olhou confuso. Por quê? Porque eu quero ver exatamente o que você andou fazendo nesses 6 meses. Mãe, você não precisa... Camila começou, mas eu ergui a mão a interrompendo. Sim, eu preciso. Se ele foi capaz de fazer tudo isso, preciso saber até onde foi. Tiago tentou protestar, mas Osvaldo o cortou. Mostra pra ela, filho. Já chega de mentiras. Com passos relutantes, Tiago me guiou até o que costumava ser meu escritório. Um pequeno cômodo no final do corredor onde eu guardava meus livros e trabalhos de quando ainda lecionava. Agora estava transformado em algo completamente diferente. Havia uma mesa nova, um computador que eu não reconhecia e várias pastas empilhadas. Caminhei até a mesa e comecei a abrir as gavetas.
A primeira continha contas, de luz, água, internet, todas em nome de Tiago. Ele havia transferido os serviços para seu nome, como se a casa realmente fosse dele. A segunda gaveta tinha documentos bancários, extratos de conta. Nada de muito interessante até que cheguei à terceira gaveta. Estava trancada. Abre, ordenei. Beatriz, não tem nada importante ali. Eu disse. Abre, agora. Tiago hesitou, mas diante do olhar furioso do próprio pai, tirou uma chave do bolso e abriu a gaveta. O que eu vi dentro fez meu sangue gelar. Havia uma pasta grossa, cheia de documentos. Peguei-a e comecei a folhear. E com cada página, a realidade ficava mais sombria e assustadora. Eram minutas de contratos, rascunhos de documentos de doação, formulários de transferência de propriedade. Todos em nome de Beatriz Helena Santos, meu nome, transferindo a propriedade para Tiago Ferreira da Silva. Mas não eram documentos oficiais. Eram versões falsificadas, com minha assinatura claramente forjada. O que é isso? Minha voz saiu trêmula, não de medo, mas de uma raiva tão profunda que eu mal conseguia respirar. Camila pegou um dos documentos da minha mão, seus olhos percorrendo as linhas. Quanto mais ela lia, mais seu rosto empalidecia. Tiago, ela sussurrou. Isso é, você estava forjando uma doação da casa? O silêncio dele foi resposta suficiente. Marta entrou no escritório e pegou um dos papéis. Quando viu do que se tratava, suas pernas fraquejaram, e Osvaldo teve que segurá-la. Você estava planejando roubar a casa dela, Osvaldo disse. Sua voz baixa, mas carregada de uma decepção tão profunda que parecia física. Não era só morar aqui escondido. Você estava planejando transferir a propriedade para seu nome usando documentos falsos. Continuei folheando a pasta. Havia anotações escritas à mão, detalhando um plano meticuloso. Datas, estratégias, até nomes de despachantes que Tiago havia consultado sobre como fazer transferências de propriedade de forma rápida. E então eu encontrei algo que fez meu coração parar. Um rascunho de certidão de óbito. Minha certidão de óbito. Com data prevista para maio de 2024. Você... Minha voz falhou. Tive que respirar fundo antes de conseguir continuar. Você preparou uma certidão de óbito falsa? Você estava planejando me declarar morta? Camila arrancou o papel da minha mão, incrédula. Quando leu o que estava escrito, o documento caiu de seus dedos como se queimasse. Você queria que ela morresse, Camila disse, cada palavra saindo como uma acusação. Não era só tirar vantagem da doença dela. Você realmente queria que minha mãe morresse para poder ficar com a propriedade. Não, não era assim. Tiago finalmente falou, sua voz desesperada. Eram só contingências, planos alternativos caso... Caso o quê? Explodi. Caso eu realmente morresse do câncer? E então você usaria esses documentos falsos para transferir tudo para seu nome antes que alguém percebesse? Peguei mais documentos da pasta. Havia prints de pesquisas no Google. Como transferir propriedade de pessoa falecida? Quanto tempo leva inventário? Como evitar inventário? Documentos necessários doação em vida. Ele havia pesquisado tudo. Planejado cada detalhe. Não foi um ato impulsivo de roubar as chaves. Foi um plano calculado, elaborado durante meses, esperando que eu morresse para poder executá-lo. 6 meses, murmurei. As peças finalmente se encaixando. Você se mudou para cá em abril, logo depois de roubar as chaves em março. Seu plano inicial era esperar eu morrer do câncer. Mas quando você começou a ouvir que o tratamento estava funcionando, que eu estava melhorando, você decidiu acelerar as coisas. Por isso os documentos de doação falsos. Caso eu sobrevivesse, você tentaria me fazer assinar algo alegando que eu estava fragilizada, confusa pelos medicamentos. Tiago não negou. Não disse nada. Apenas ficou ali parado, completamente exposto. Camila se afastou dele como se estivesse diante de um estranho perigoso. Eu casei com um criminoso, ela disse, sua voz vazia, quase robótica. Casei com alguém que desejava a morte da minha mãe para ficar com dinheiro. Camila, não é sobre dinheiro. Então é sobre o quê? Ela gritou, toda a dor e traição explodindo de uma vez. Você roubou,
Mentiu, forjou documentos, planejou declarar minha mãe morta. Se não é sobre dinheiro, é sobre o quê? Porque certamente não é sobre amor ou família ou qualquer valor humano decente. Marta estava chorando abertamente agora, apoiada em Osvaldo, que parecia ter envelhecido 20 anos em questão de minutos. Juntei todos os documentos, coloquei-os de volta na pasta e a segurei firmemente contra o peito. Isso aqui, disse, erguendo a pasta. É evidência de múltiplos crimes. Falsificação de documentos, tentativa de fraude, invasão de propriedade. Olhei diretamente para Tiago. E você vai responder por cada um deles. Voltamos para a sala em silêncio. Eu segurava a pasta com as evidências dos crimes de Tiago como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Porque de certa forma era. Era a prova concreta de tudo o que ele havia planejado. De quão fundo sua traição realmente ia. Marta se aproximou de mim, o rosto marcado pelas lágrimas. Ela parecia ter envelhecido anos em questão de horas. Suas mãos tremiam quando ela as estendeu em minha direção, não para tocar, mas em um gesto de súplica. Beatriz, ela começou, sua voz quebrada. Eu nem sei por onde começar. Como mãe, sinto uma vergonha que não consigo nem colocar em palavras. Passamos 3 meses aqui, dormindo sob seu teto, comendo da sua comida, usando sua eletricidade, sua água, tudo enquanto você estava doente. Osvaldo se posicionou ao lado da esposa, colocando a mão em seu ombro em apoio. Seu rosto estava grave, as linhas de expressão mais fundas do que antes. Nós vamos pagar por tudo, ele disse com firmeza. Cada mês que ficamos aqui, cada conta que foi paga, cada despesa. Não sabíamos que estávamos vivendo em propriedade alheia, mas isso não nos isenta da responsabilidade. Vamos compensá-la financeiramente por tudo. Não é sobre dinheiro. Comecei, mas Marta me interrompeu gentilmente. Por favor, deixe-nos fazer isso. É a única forma que temos de começar a consertar o erro, mesmo que não saibamos que estávamos cometendo um. Ela enxugou as lágrimas que continuavam caindo. Beatriz, eu sempre admirei você como sogra. Desde o dia que conheci você no casamento deles, pensei, que mulher forte, que criou uma filha maravilhosa sozinha, que trabalhou a vida inteira como professora e conseguiu comprar uma casa na praia. Fiquei surpresa com aquelas palavras. Eu mal conhecia Marta e Osvaldo. Encontramos apenas algumas vezes em ocasiões familiares ao longo dos anos. Você não sabe disso? Marta continuou. Mas eu sempre disse para o Osvaldo que queria ser como você quando ficasse mais velha. Independente, forte, digna. E agora, sua voz falhou. Agora descubro que meu próprio filho usou você da pior forma possível. E eu, sem saber, fui cúmplice disso. Vocês não sabiam, eu disse suavemente. Vocês foram enganados tanto quanto todos nós. Mas ainda assim, Osvaldo insistiu. Moramos em sua casa. Aproveitamos de sua propriedade. Temos que responder por isso de alguma forma. Olhei para aquele casal de idosos, claramente destruídos pela descoberta do que o filho tinha feito. Osvaldo, com seu problema de coração, que veio para o litoral por recomendação médica. Marta, que só queria estar perto do filho e ajudar a cuidar da saúde do marido. Eles eram vítimas também. Eu não vou aceitar dinheiro de vocês, disse firmemente. Vocês foram enganados. Vocês acreditaram no filho de vocês, como qualquer pai faria. Mas, Beatriz, Marta tentou protestar. Não, cortei, mas gentilmente. O único culpado aqui é Tiago. Ele manipulou todos nós. Vocês vieram para cá acreditando em uma história que ele inventou. A culpa é dele, não de vocês. Osvaldo balançou a cabeça, claramente lutando com emoções conflitantes. Mesmo assim, não podemos simplesmente ir embora como se nada tivesse acontecido. Nossa consciência não permite. Então, façam uma coisa por mim, eu disse, olhando diretamente para os dois. Sejam testemunhas. Quando eu processar Tiago, e eu vou processar, vocês testemunhem a verdade. Contem ao juiz exatamente o que ele disse a vocês, as mentiras que inventou. Essa é a compensação que eu quero. Marta e Osvaldo trocaram olhares. Testemunhar contra o próprio filho não era algo fácil para nenhum pai, mas ambos sabiam que era a coisa certa a fazer. Faremos isso,
Osvaldo disse finalmente. Se é o que você precisa, nós testemunharemos. A verdade precisa vir à tona, não importa o quanto doa. Marta assentiu em concordância, embora cada novo soluço mostrasse o quanto aquela decisão estava custando a ela. E agora? Osvaldo disse, endireitando os ombros como se estivesse reunindo forças. Vamos fazer nossas malas. Não vamos passar mais um minuto nesta casa. Já causamos transtorno suficiente, mesmo sem saber. Podem ficar até amanhã, ofereci. É tarde, vocês precisam organizar as coisas. Não, Marta disse com firmeza. Osvaldo está certo. Precisamos sair agora. Cada minuto a mais que passamos aqui é mais um minuto de desrespeito à sua propriedade. Eles se dirigiram aos quartos que ocupavam. O quarto de hóspedes que eu havia decorado com tanto carinho anos atrás. Através da porta entreaberta, pude vê-los dobrando roupas rapidamente, guardando pertences em malas, movendo-se com uma urgência nascida da vergonha e do desejo de fazer a coisa certa. Tiago tentou segui-los, mas Osvaldo o impediu na porta do quarto. Não, ele disse ao filho, sua voz dura. Você não entra aqui. Você já fez dano suficiente. Vamos arrumar nossas coisas e sair. E você vai refletir muito sobre o tipo de homem que se tornou. Camila estava sentada no sofá, abraçando os joelhos, olhando para o nada. O choque de tudo o que havia descoberto ainda estava processando. Sentei-me ao lado dela, e por um momento, apenas ficamos ali em silêncio. Meia hora depois, Marta e Osvaldo apareceram com suas malas. Eles haviam trabalhado rápido, empacotando apenas o essencial e deixando para trás qualquer coisa que pudesse ser questionável. Vamos mandar buscar o resto depois, Osvaldo disse, mas queremos sair agora. Marta se aproximou de mim uma última vez. Beatriz, por favor, acredite que se soubéssemos de alguma coisa jamais teríamos vindo. Jamais. Eu acredito, disse sinceramente. Eles saíram pela porta, carregando suas malas, deixando para trás o filho que os havia envergonhado tão profundamente. A porta se fechou atrás deles, e eu soube que tinha acabado de ganhar 2 testemunhas cruciais para o que estava por vir. Quando a porta se fechou atrás de Marta e Osvaldo, o silêncio que ficou na casa era pesado, quase sufocante. Eram apenas nós 3 agora, eu, Camila e Tiago. A tensão no ar era tão densa que parecia possível cortá-la com uma faca. Camila permaneceu sentada no sofá por longos minutos, o olhar perdido em algum ponto indefinido à frente. Lágrimas ainda escorriam silenciosamente pelo seu rosto, mas ela não as enxugava. Era como se estivesse em estado de choque, processando lentamente a magnitude da traição que havia descoberto. Tiago ficou em pé no canto da sala, as mãos nos bolsos, claramente sem saber o que fazer ou dizer. Cada vez que abria a boca para falar, ele hesitava e voltava a fechá-la. Não havia palavras que pudessem consertar o que havia sido revelado. Finalmente, Camila se levantou. Seus movimentos eram lentos, deliberados, como se cada gesto exigisse um esforço imenso. Ela caminhou até onde Tiago estava e parou na frente dele, os olhos vermelhos fixos em seu rosto. Eu preciso te fazer uma pergunta, ela disse, sua voz surpreendentemente calma. E quero que você seja honesto comigo pela primeira vez em 6 meses. Tiago assentiu nervosamente. Qualquer coisa, Camila. Você realmente queria que minha mãe morresse? A pergunta pairou no ar como uma acusação final. Eu vi Tiago engolir seco, seus olhos desviando do olhar penetrante de Camila. Responde. Ela exigiu, sua voz ganhando força. Quando você estava preparando aquela certidão de óbito falsa, quando você estava pesquisando sobre transferência de propriedade de pessoa falecida, você estava torcendo para que ela não sobrevivesse ao câncer? Não foi assim. Responde! Camila gritou, toda a emoção contida explodindo de uma vez. Sim ou não? Você queria que ela morresse? O silêncio de Tiago foi mais eloquente que qualquer palavra. Ele não disse sim, mas também não conseguiu dizer não. E essa hesitação foi a resposta que Camila precisava. Ela recuou um passo, como se tivesse levado um soco. Sua mão foi instintivamente ao peito, como se tentasse conter a dor física que aquela confirmação causava. Meu Deus! Ela sussurrou.
Eu casei com um monstro. Camila, por favor, deixa eu explicar. Explicar o quê? Ela o cortou, a voz tremendo de emoção. Que parte você quer explicar, Tiago? A parte onde você roubou as chaves da minha mãe enquanto ela estava sedada na mesa de cirurgia? Ou a parte onde você planejou forjar documentos para roubar a propriedade dela? Ou talvez você queira explicar a parte onde você ficou esperando ela morrer para poder executar seu plano? Tiago tentou se aproximar dela, mas Camila ergueu a mão, impedindo-o. Não, não chega perto de mim. Não agora. Não nunca mais. Camila, eu fiz tudo isso por nós. Ele finalmente explodiu, sua voz desesperada. Estávamos endividados, sem dinheiro, prestes a ser despejados. Eu só queria dar uma vida melhor para você, para nós. Por nós? Camila riu amargamente. Você usou a doença da minha mãe, mentiu para mim, mentiu para seus próprios pais, forjou documentos, planejou fraude, e você acha que fez isso por nós? Eu estava desesperado. E isso justifica? Ela gritou. Desespero justifica planejar o roubo da propriedade de uma mulher com câncer. Justifica torcer para que sua sogra morra. Justifica tudo isso. Ela gesticulou amplamente pela sala, abrangendo toda a situação, toda a mentira em que haviam vivido por 6 meses. Camila, por favor, eu posso mudar. Podemos superar isso. Superar? Ela o interrompeu, sua voz subitamente fria. Tiago, não há nada para superar. Não há relacionamento aqui. Nunca houve. O que houve foi uma farsa. Uma mentira gigantesca que você construiu e na qual me fez viver. Ela se virou para mim e pela primeira vez desde que toda a verdade veio à tona, vi determinação em seus olhos em vez de apenas dor. Mãe, eu preciso da sua ajuda, ela disse. Preciso saber o nome do seu advogado, porque eu vou pedir o divórcio. Agora. Camila, não. Tiago deu um passo à frente. Não faz isso. A gente pode conversar, pode ir para a terapia de casal, pode... Terapia de casal? Camila virou-se para ele, incrédula. Você acha que terapia resolve o que você fez? Você cometeu crimes, Tiago. Múltiplos crimes. Você não precisa de um terapeuta. Você precisa de um advogado criminal. Ela respirou fundo, tentando se acalmar, mas as lágrimas voltaram a cair. Durante 6 meses, eu vivi uma mentira. Acordava todos os dias nesta casa achando que era propriedade sua, que era nosso futuro juntos. Dormia ao seu lado todas as noites sem saber que estava casada com alguém capaz de desejar a morte da minha própria mãe. Sua voz quebrou, mas ela continuou. Quantas noites eu fiquei preocupada com ela no hospital, enquanto você estava aqui, nesta casa roubada, planejando como tomar tudo dela. Quantas vezes eu liguei para você pedindo apoio, e você estava aqui se divertindo com sua mentira perfeita? Tiago não tinha respostas. Apenas ficou ali, derrotado, finalmente entendendo que não havia volta. Camila se virou para mim novamente, limpando as lágrimas. Mãe, eu sei que não tenho direito de pedir nada a você agora. Eu sei que fui cúmplice, mesmo sem saber. Mas por favor, me dá o contato do seu advogado. Eu preciso começar o processo de divórcio o mais rápido possível. Peguei minha bolsa e tirei o cartão do Dr. Alberto Mendonça, o advogado que cuidava de todos os meus assuntos legais há anos. Coloquei-o na mão de Camila, fechando seus dedos ao redor dele. Liga para ele amanhã de manhã, eu disse suavemente. E diz que foi indicação minha. Camila assentiu, segurando o cartão como se fosse uma tábua de salvação. Então ela se virou para Tiago uma última vez. Sai desta casa agora, ela disse, sua voz final e absoluta. Pega suas coisas e sai. Não quero ver você aqui quando eu voltar da varanda. E não tenta me ligar, não tenta me procurar. A próxima vez que ouvir de mim será através do meu advogado. E com essas palavras, ela saiu da sala, deixando Tiago sozinho com o peso de todas as suas escolhas. Fiquei observando Tiago por um longo momento. Ele estava parado no centro da sala, os ombros caídos, finalmente entendendo que não havia escapatória. A máscara havia caído completamente, e o que restava era apenas um homem que havia apostado tudo em um plano criminoso e perdido. Você tem 1 hora para pegar suas coisas e sair, eu disse, minha voz firme e controlada.
Depois disso, vou ligar para a polícia. Ele ergueu os olhos, uma última centelha de desafio brilhando neles. Você não pode me expulsar assim. Eu tenho direitos... Direitos? Interrompi, minha voz ganhando um tom de aço. Você quer falar sobre direitos? Você que invadiu minha propriedade, forjou documentos em meu nome, planejou me declarar morta? Esses são os direitos que você está reivindicando? Peguei meu celular e disquei o número do Dr. Alberto Mendonça. Mesmo sendo final de tarde de sexta-feira, ele atendeu no segundo toque. Um dos benefícios de ser cliente dele há mais de 15 anos. Dr. Alberto, é a Beatriz. Preciso da sua ajuda com urgência. Comecei, colocando o telefone no viva-voz para que Tiago pudesse ouvir tudo. Beatriz, como está se sentindo? Recuperada do tratamento? A voz calorosa do advogado encheu a sala. Estou bem, doutor, obrigada. Mas tenho uma situação séria aqui. Descobri que meu genro invadiu minha casa de praia, tem morado aqui há 6 meses sem minha autorização. E eu encontrei documentos mostrando que ele planejava forjar uma transferência de propriedade em nome dele. Houve uma pausa do outro lado da linha. Você está segura agora? Ele está aí? Sim, ele está aqui. E sim, estou segura. Minha filha está comigo. Certo. Primeiro, não o deixe levar nenhum documento. Segundo, tire fotos de tudo que ele montou aí. Os documentos falsos, qualquer evidência. Terceiro, vou ligar agora mesmo para a delegacia de Guarujá e pedir que enviem uma viatura. Isso é invasão de propriedade, falsificação de documentos e tentativa de fraude. São crimes graves. Tiago empalideceu ainda mais ao ouvir as palavras do advogado. Já tenho todos os documentos em minha posse. Informei. Está tudo aqui comigo. Perfeito. Guarde tudo. Vou iniciar o processo ainda hoje. Segunda-feira de manhã, entro com uma ação de reintegração de posse e processo criminal por invasão, falsificação e tentativa de estelionato. Com as evidências que você tem, conseguiremos não só expulsá-lo legalmente, mas também uma condenação criminal. Obrigada, doutor. E Beatriz, mais uma coisa. Grave essa conversa, filme a saída dele, documente tudo. Cada evidência conta. Desliguei o telefone e olhei para Tiago. Ouviu? Você tem 1 hora para sair antes que a polícia chegue. Sugiro que aproveite esse tempo. Ele abriu a boca para protestar, mas então pareceu pensar melhor. Seus olhos percorreram a sala. Minha sala. Como se estivesse calculando suas opções. Não havia nenhuma. Isso não vai ficar assim. Ele disse finalmente, sua voz baixa, mas carregada de ameaça mal disfarçada. Você pode ter os documentos, pode ter os advogados, mas eu vou lutar. Vou alegar que você me deu permissão verbal para usar a casa, que foi um mal-entendido. Com documentos forjados? Cortei. Com certidão de óbito falsa com meu nome? Boa sorte explicando isso para um juiz. Eu tenho amigos, contatos. Posso tornar isso muito complicado para você. Está me ameaçando? Perguntei calmamente, pegando meu celular novamente. Porque se está, posso adicionar intimidação à lista de acusações. Camila voltou da varanda nesse momento, os olhos ainda vermelhos, mas o rosto determinado. Você ainda está aqui? Ela disse para Tiago. Eu disse para você sair. Camila, por favor, só me escuta. Não. Acabou. Chega de mentiras, chega de manipulação. Pega suas coisas e sai da casa da minha mãe antes que a polícia chegue e te tire à força. Ela caminhou até o quarto que haviam compartilhado e começou a jogar as roupas dele em uma mala, sem cuidado, sem delicadeza. Era catártico vê-la finalmente tomando controle da situação. 15 minutos depois, havia 2 malas no meio da sala com os pertences de Tiago. Ele as olhou, então olhou para mim, depois para Camila, como se ainda esperasse que alguém mudasse de ideia. Foi então que ouvimos as sirenes ao longe. A polícia, eu disse simplesmente. Chegou mais rápido do que eu esperava. O rosto de Tiago perdeu toda a cor. Ele pegou as malas rapidamente, tropeçando em sua pressa. Vocês vão se arrepender disso. Ele cuspiu enquanto se dirigia à porta. Eu vou processar por difamação, Faça o que achar melhor. Respondi calmamente. Meu advogado está esperando. E eu tenho todas as evidências dos seus crimes bem documentadas. A viatura da polícia parou na frente da casa. 2 policiais saíram,
e eu fui até a porta para recebê-los, mostrando meus documentos que comprovavam a propriedade e explicando rapidamente a situação. Os policiais ouviram tudo, examinaram os documentos que eu mostrei e então se viraram para Tiago. "O senhor vai ter que nos acompanhar para prestar depoimento", um deles disse. "E recomendamos que não retorne a esta propriedade. Uma ordem de restrição será emitida." "Mas minhas coisas já estão com você", Camila disse apontando para as malas. "Você não tem mais nada aqui." Tiago foi levado pelos policiais, ainda protestando, ainda tentando negociar, mas sem nenhum poder de barganha. Enquanto a viatura se afastava, Camila e eu ficamos na varanda, observando até que as luzes vermelhas desaparecessem na curva da rua. "Acabou", Camila sussurrou. "Realmente acabou. Não completamente", corrigi gentilmente. "Ainda tem o processo, o divórcio, tudo que vem pela frente. Mas a parte mais difícil, encarar a verdade, essa já passou." Ela se virou para mim, e pela primeira vez naquela tarde caótica, vi algo além de dor em seus olhos. Vi alívio. Ficamos na varanda em silêncio por um longo tempo depois que a viatura da polícia desapareceu. O sol estava começando a se pôr sobre o mar, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Era uma cena bonita demais para um dia tão doloroso. Camila ainda segurava o cartão do advogado, olhando para ele como se fosse um símbolo de tudo que havia acabado de perder, ou talvez de tudo que havia acabado de ganhar ao se libertar. "Mãe", ela disse finalmente, sua voz pequena e quebrada. "Eu sinto tanto. Tanto mesmo." Virei-me para olhá-la. Minha filha, que sempre foi tão forte e independente, agora parecia uma criança perdida. As lágrimas voltaram a escorrer pelo seu rosto, mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de raiva ou choque, mas de arrependimento genuíno. "Durante 6 meses você esteve doente, lutando pela sua vida, e eu estava aqui", ela continuou, a voz embargada. "Eu estava vivendo na sua casa, dormindo nas suas camas, usando suas coisas, tudo enquanto você passava por quimioterapia, cirurgia, sofrendo sozinha. Você não sabia", eu disse suavemente. "Mas eu deveria saber." Ela explodiu, virando-se para mim. "Eu sou sua filha. Eu deveria ter percebido que algo estava errado. Deveria ter questionado quando Tiago me trouxe para cá com aquela história de herança. Deveria ter desconfiado quando ele sempre tinha desculpas para você não vir nos visitar." Ela cobriu o rosto com as mãos, os soluços sacudindo seus ombros. "Como eu fui tão cega? Como eu não vi que estava casada com um criminoso? Um homem capaz de roubar de uma mulher doente." Aproximei-me dela e gentilmente tirei suas mãos do rosto. Segurei-as com firmeza, fazendo-a me olhar nos olhos. "Camila, olha para mim", eu disse. Quando ela finalmente ergueu os olhos vermelhos, continuei. "Você foi enganada. Tiago construiu uma mentira elaborada, convincente. Ele enganou você. Enganou os próprios pais. Pessoas que amam são as mais fáceis de enganar, porque elas confiam. Mas eu deveria ter..." "Não", interrompi firmemente. "Não a deveria ter. O que importa é o que você fez quando descobriu a verdade. Você não hesitou. Não tentou justificar. Não tentou encontrar desculpas para ele. Você escolheu o lado certo na hora que importava." Ela me abraçou então. Forte, desesperada, como uma criança buscando conforto nos braços da mãe. E eu a segurei, deixando-a chorar, deixando-a liberar toda a dor e culpa que estava carregando. "Eu te amo, mãe." Ela soluçou contra meu ombro. "E eu jamais vou me perdoar por não ter estado ao seu lado quando você mais precisava." "Mas você está aqui agora", eu disse, afagando seus cabelos. "E é isso que importa. Você está aqui agora." Ficamos abraçadas por um longo tempo, enquanto o sol continuava seu caminho em direção ao horizonte. Quando finalmente nos separamos, ambas com os olhos vermelhos mas corações um pouco mais leves, Camila enxugou o rosto e olhou para a casa atrás de nós. "Essa casa tem tantas memórias suas", ela disse. "E eu e Tiago, nós contaminamos tudo isso com nossas mentiras." Olhei para a casa que eu havia comprado com tanto orgulho 10 anos atrás. Meu refúgio, meu lugar de paz. Tiago havia invadido isso.
mas ele não tinha o poder de tirar o significado que esse lugar tinha para mim. Então vamos limpar, eu disse, surpreendendo até a mim mesma com a determinação na minha voz. Vamos tirar tudo o que eles deixaram aqui e fazer dessa casa o que ela sempre foi. Um lugar de paz. Camila assentiu, uma pequena centelha de determinação aparecendo em seus olhos. Me deixa ajudar. Por favor. Preciso fazer alguma coisa para começar a consertar isso. Entramos na casa juntas e começamos o trabalho. Camila foi até o quarto que havia compartilhado com Tiago e começou a trocar todos os lençóis, as fronhas, como se estivesse simbolicamente removendo qualquer vestígio dele daquele espaço. Mãe, onde você guardava os lençóis amarelos? Ela perguntou. Aqueles com flores pequenas que você sempre amou? No armário do corredor, prateleira de cima. Trabalhamos lado a lado, transformando o quarto de volta ao que era antes. Camila encontrou alguns pertences de Tiago que ele havia deixado para trás. Uma escova de dentes, um livro, um carregador de celular. E colocou tudo em uma sacola. Vou mandar isso por correio para o endereço dos pais dele, ela disse. Não quero nada dele aqui. Na sala, reorganizamos os móveis que haviam sido movidos. Camila notou que alguns dos meus quadros haviam sido tirados das paredes e substituídos por outros. Onde estão seus quadros? Ela perguntou. Provavelmente guardados em algum lugar. Vamos procurar. Encontramos meus quadros. Paisagens marinhas que eu havia comprado de artistas locais ao longo dos anos, empilhados no fundo de um armário, como se fossem coisas sem valor. Camila os pendurou de volta com cuidado, cada um no seu lugar original, restaurando a identidade da casa. À medida que trabalhávamos, conversávamos. Não sobre Tiago, não sobre a traição, mas sobre coisas simples. Sobre como eu estava me sentindo após o tratamento, sobre os planos dela para o futuro, sobre as pequenas mudanças na vizinhança que eu havia perdido durante minha ausência. Sabe, mãe, Camila disse enquanto arrumava as almofadas do sofá. Eu tinha esquecido como é bom estar perto de você. Nos últimos meses, Tiago sempre tinha uma desculpa para não visitarmos você. E eu apenas aceitei. Ele estava te isolando. Observei. É o que manipuladores fazem. Eles cortam suas conexões com outras pessoas para ter mais controle. Ela parou o que estava fazendo e me olhou. Você acha que ele sempre foi assim, desde o começo? Não sei, filha. Às vezes as pessoas mudam. Às vezes as máscaras caem. O importante é que você viu a verdade quando ela se revelou. Quando finalmente terminamos, já era noite. A casa estava limpa, reorganizada, de volta ao seu estado original. Parecia mais leve, como se tivéssemos literalmente removido uma energia pesada que pairava sobre ela. Sentamos juntas na varanda, cada uma com uma xícara de chá, olhando para o mar que agora estava escuro, iluminado apenas pela lua cheia. Obrigada, mãe, Camila disse suavemente. Por me perdoar, por não me culpar. Você é minha filha, respondi simplesmente. E filhas merecem segundas chances quando reconhecem seus erros. Ela apoiou a cabeça no meu ombro. E ficamos ali, mãe e filha, juntas novamente, mais fortes pela provação que havíamos superado. 3 meses se passaram desde aquele dia em que descobri Tiago morando na minha casa. 3 meses que transformaram completamente minha vida e a de Camila. Acordei naquela manhã de janeiro com o som das ondas do mar invadindo o quarto através da janela aberta. O ar estava fresco, carregado com o cheiro de sal e maresia que eu tanto amava. Levantei-me da cama sentindo-me renovada, forte, completamente recuperada do câncer que quase me levou embora 1 ano antes. Na cozinha, Camila já estava preparando o café da manhã. Ela tinha se mudado definitivamente para a casa de praia há 2 meses, depois que o divórcio foi oficialmente iniciado. Dividíamos agora aquele espaço, mas de uma forma completamente diferente, como mãe e filha, não como proprietária e invasora. Bom dia, mãe, ela disse com um sorriso, colocando pães frescos na mesa. Marta ligou mais cedo. Ela e Osvaldo querem vir nos visitar no fim de semana, se você concordar. Sorri.
Os pais de Tiago haviam se tornado presenças constantes em nossas vidas nos últimos meses. Depois do choque inicial, eles haviam nos procurado, pedindo perdão repetidamente e expressando o desejo de manter contato conosco. Claro que podem vir, respondi. Eles são sempre bem-vindos. Era estranho pensar nisso, que eu havia desenvolvido uma relação mais próxima com meus ex-sogros do que minha filha tinha com eles quando ainda era casada com o filho deles. Mas Marta e Osvaldo eram pessoas genuinamente boas que haviam sido enganadas pelo próprio filho. Eles não mereciam ser punidos pela crueldade de Tiago. E o processo? Perguntei, servindo-me de café. Alguma novidade? Camila assentiu, seu rosto ficando sério. Dr. Alberto ligou ontem à noite. Tiago tentou um acordo, oferecendo confessar invasão de propriedade em troca de retirar as acusações de falsificação e fraude. E o que você disse? Disse que não, que ele precisa responder por tudo o que fez. Ela olhou para mim, buscando confirmação. Fiz certo? Fez perfeitamente, assegurei. Ele planejou crimes graves contra mim. Não pode simplesmente negociar sua saída dessa situação. O processo estava seguindo seu curso. Com todas as evidências que tínhamos, os documentos forjados, os prints de pesquisas criminosas, o testemunho de Marta e Osvaldo, Dr. Alberto estava confiante de que Tiago seria condenado. Não apenas por invasão de propriedade, mas por tentativa de estelionato e falsificação de documentos. Sabe, Camila disse, sentando-se à mesa, às vezes ainda não consigo acreditar que casei com aquele homem. Como eu não vi quem ele realmente era? Era uma pergunta que ela fazia frequentemente, e eu sempre tinha a mesma resposta. Porque ele era bom em mentir, e você era boa em confiar. Não há vergonha nisso. Terminamos o café em um silêncio confortável, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Depois, começamos nossa rotina diária. Uma caminhada pela praia, seguida de algumas horas de leitura na varanda. Camila havia começado a trabalhar remotamente, gerenciando projetos de design gráfico do conforto da casa. Eu, por minha vez, havia retomado um antigo hobby, pintura. A varanda estava cheia de telas com paisagens marinhas em diferentes estados de conclusão. Por volta do meio-dia, a campainha tocou. Era a entrega de correio, trazendo uma carta registrada. Abri e li rapidamente, um sorriso se formando em meu rosto. O que é? Camila perguntou curiosa. É do tribunal. A ordem de restrição contra Tiago foi tornada permanente. Ele não pode se aproximar de mim, de você, ou desta propriedade pelos próximos 5 anos. Camila soltou um suspiro de alívio que eu nem sabia que ela estava segurando. Graças a Deus. À tarde, enquanto eu pintava e Camila trabalhava em seu laptop, conversamos sobre o futuro. Mãe, eu estava pensando. Ela começou hesitantemente. Quando tudo isso acabar, quando o divórcio for finalizado e o processo terminar, eu queria voltar a estudar, fazer uma pós-graduação, talvez viajar um pouco. Coisas que sempre adiei por causa de Tiago. Eu acho uma ideia maravilhosa. Respondi sinceramente. Você tem apenas 35 anos, Camila. Tem uma vida inteira pela frente. E você? Ela perguntou. O que você quer fazer agora que está recuperada? Olhei para o mar, para a casa que quase perdi, para a filha que quase perdi também. Eu quero viver, disse simplesmente. Viver sem medo, sem preocupações sobre o que os outros pensam. Quero pintar, ler, caminhar na praia todos os dias. Quero aproveitar cada momento que o câncer quase me tirou. Naquela noite, Marta e Osvaldo ligaram novamente, não apenas para confirmar a visita, mas para compartilhar uma notícia. Eles haviam cortado o contato com Tiago completamente. Tentamos ajudá-lo, Beatriz. Marta disse, sua voz pesada de tristeza. Oferecemos pagar um bom advogado se ele confessasse tudo e pedisse perdão. Mas ele recusou. Ainda está tentando inventar desculpas, culpar todo mundo menos ele mesmo. Não podemos mais apoiar isso. Sinto muito. Eu disse sinceramente. Nenhum pai deveria ter que escolher entre o filho e fazer o que é certo. Não sinta. Osvaldo interveio. Nós criamos um homem adulto. Ele fez suas escolhas. E agora precisa viver com as consequências.
Mas você e Camila, vocês são família para nós agora, de verdade. Depois de desligar, Camila e eu nos sentamos na varanda, como havíamos feito tantas vezes nos últimos meses. O céu estava estrelado. O som das ondas era uma música tranquilizadora ao fundo. Mãe, Camila disse suavemente. Obrigada. Por quê? Por tudo. Por me perdoar, por me deixar ficar aqui, por me ajudar a reconstruir minha vida. Eu não merecia tanta bondade depois do que aconteceu. Segurei sua mão. Você sempre mereceu, filha, e sempre vai merecer. Olhamos juntas para o horizonte, onde o mar encontrava o céu numa linha escura e infinita. Havíamos passado por uma tempestade, o câncer, a traição, a descoberta de crimes horríveis. Mas havíamos sobrevivido. Mais do que isso, havíamos saído mais fortes. A casa de praia não era mais apenas minha propriedade. Era nosso lar. Meu e de Camila. Um lugar de recomeços, de curas, de segundas chances. E enquanto sentávamos ali na varanda, com o som do mar nos embalando, eu soube que finalmente estava em paz.